Numa terra envolta em misticismos e regida pelos deuses, Amonkhet revela-se como um reino de esplendor e perigo. Sob o calor escaldante do sol eterno, a cidade de Nakamun ergue-se majestosa, abraçando tradições milenares e cultuando os seres divinos conhecidos como os deuses escorpiões. No entanto, nas sombras desse paraíso aparente, tramas obscuras urdem-se. Um protagonista, destinado a transcender o ordinário, emerge-se das areias do deserto para desafiar a ordem estabelecida. Entre os hieroglifos e monumentos, a história de Amonkhet desdobra-se revelando mistérios ancestrais, enfrentando a dualidade entre a divindade e a rebelião. Quer então entender um pouquinho mais sobre o cenário de D&D baseado no Magic the Gathering, o cenário de Planeshift de Amonkhet? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre esses sistemas de cenários diferentes. Como eu falei para vocês, Magic the Gathering, D&D está aí muito bem entrelaçado, então trazendo aqui para vocês algum desses cenários. Obviamente eu vou estudando outras coisas que não são necessariamente D&D e Magic, mas sim trazer também futuramente alguns cenários de Magic. Galera aí de nova campanha, não se preocupe porque eu vou trazer, só estou fazendo uma pesquisa um pouco mais complicada, porque como eu não manjo muito, tenho que ir caçando aqui, pegando alguns comentários de colegas que manjam mais. Não se preocupe, um dia eu vou trazer, beleza? Então, para conversar um pouquinho mais sobre esse cenário de D&D misturado com Magic the Gathering. Monumentos imponentes incrustados de ouro quebram a monotonia interminável de um horizonte formado por areia queimada pelo sol. Deuses inspiradores com cabeças de animais caminham entre as pessoas, oferecendo-lhes cuidado e proteção contra os horrores do deserto. Um largo rio vivicamente oferece sua riqueza abundante, suprindo todas as necessidades físicas. Pessoas felizes e esperançosas oferecem sacrifícios e grandes templos dedicados aos seus deuses benevolentes, atendendo às suas necessidades espirituais. Pois eles sabem que a vida, por mais maravilhosa que seja, é apenas o começo, um prelúdio para a perfeição que os espera da vida após a morte, prometida pelos deuses do seu deus faraó. Amonkhet é um plano de dicotomia. Além de exuberante, vale do rio estende-se um deserto escaldante sem fim. Múmias amaldiçoadas e desgastadas vagam pelo deserto enquanto as múmias cuidadosamente embalsamadas atendem às necessidades dos vivos na glória da cidade-estado. O povo tem tudo o que precisa. Eles são protegidos do calor do deserto e das múmias errantes pela barreira mágica chamada de Heckman. E passam suas vidas treinando focado, aprimorando o corpo e a mente até a perfeição. No entanto, eles se antecipam ansiosamente o momento em que serão permitidos morrer em combate e deixar este mundo para trás. Superficialmente, Amonkhet aparece um lugar maravilhoso para se viver, mas algo perturbador e nefasto se esconde por detrás das grandes fachadas. O sábio benevolente Deus Faraó, que dizem estar ocupado preparando a maravilhosa vida após a morte para os dignos, é na verdade Nicobolas, o malévolo planalto dragão cujos planos são muito mais além deste plano. E toda a preparação e treinamento, todas as provações e competições, todo o esforço para se tornar digno, tudo isso tem como objetivo preparar o povo de Amonkhet para uma transformação em um morto-vivo, o exército comandado por Bolas. Então, pessoal, uma coisa que é interessante quando traz essa premissa é que quando a gente fala sobre um cenário basicamente inspirado em Egito Antigo, muito dessas problemáticas, muitas dessas temáticas são alvos de diversas histórias diferentes. Se você for pegar tanto sim histórias como, por exemplo, a busca do tesouro perdido ou qualquer outra coisa ambientada no deserto, você percebe que existem diversos elementos que estão aí para isso. Aladdin, um grande clássico da Disney, também mostra esses diversos obstáculos trazidos pelo deserto. Então, quando você imagina como dunas errantes, múmias, rios, criaturas, um bestiário diversificado, tudo isso obviamente inspirado em fauna e flora do Egito Antigo e também as divindades que também possuem cabeças de diversos seres da fauna, é interessante você ver essas tramóias. Uma coisa que é bem legal é que se você for pegar a política do Egito Antigo, você vê principalmente
o deus Faraó, ou seja, uma divindade encarnada que tem como objetivo dizer e controlar toda a região, e por ter esse direito, por ser diretamente relacionado com os deuses. Ele é a estrela da manhã e da noite, ele que fala, ele que desfala. Então é interessante você ver que existem essas diversas tramóias, essas diversas problemáticas dentro desse conflito. E obviamente, considerando uma cultura, uma sociedade onde tem o seu principal ponto, esse principal desenvolvimento, tramóias internas, políticas do submundo, é algo bem interessante de ser trabalhado. Ah, mas eu estou falando, por exemplo, numa campanha de RPG. Claro, você pode ser muito bem alguém que vive nessa região, já conhece um pouco da cultura e está entendendo como funciona, ou até mesmo um andarilho que se perde no deserto e se acaba entrando nessa região, ou até mesmo um mercador que passa de tempos em tempos a partir de, por exemplo, algumas batalhas de Coliseu, algumas disputas heróicas, festivais, ou simplesmente grandes secas ou grandes abundâncias. É interessante porque essa premissa, esse ponto que foi trazido aqui como a ambientação desse cenário, basicamente te traz o mínimo necessário para trabalhar algumas conspirações, para trabalhar alguns cenários diferentes a partir dessas ideias que são trazidas aqui. Quero fazer uma campanha onde existe a batalha entre um e entre o outro, quero fazer um grande coliseu, quero fazer algo que seja simplesmente a vida e a morte de uma grande sociedade, porque o deus está sendo comparado com outros deuses e com isso vai ter guerras entre os dois flancos, ou simplesmente um faraó louco que se sente no direito de fazer um grande extermínio, ou simplesmente alguém que está monopolizando ou até mesmo transformando em fantoche aquele que comanda, aquele que faz. Existem diversas premissas diferentes caso você queira ambientar alguma sessão dentro de Amonkhet, e se você quiser fazer alguma outra coisa ambientada em algo que seja mais relacionado aos desertos, é interessante porque você pode ir pegando diversos elementos, seja de política, economia, sociedade, cultura e religião. Sem que nenhum dos habitantes do plano saiba, toda a sociedade Amonkhet foi manipulada por Nigel, que assumiu o controle do mundo, dos deuses e da magia de todo esse plano. Ele escolheu este plano para os seus esquemas por causa da presença de uma substância mágica chamada Azotep. Interage com a magia da necromancia de maneiras estranhas e poderosas. Convenientemente, ele também encontrou aqui uma civilização piedosa e estruturada que poderia facilmente subverter por seus próprios propósitos. Tornando-se o deus Faraó, ele colocou os próprios deuses sob seu controle e eliminou qualquer um que tentasse se opor a ele. Ele transformou o mundo em uma fábrica projetada para produzir um enorme exército de soldados mortos-vivos perfeitos, as múmias embalsamadas em Alozotep. Adaptando a magia peculiar do plano, ele encontrou um meio de preservar as habilidades de combate dos vivos após a morte. Ele selecionou 5 aspectos do caráter que mais desejava em seus soldados mortos-vivos e construiu a sociedade de Amonkhet em torno dessa série de provações destinadas a aprimorar e aperfeiçoar esses aspectos do corpo e da mente. Ao longo das vidas, as pessoas desse plano acreditam que estão se aproximando da prometida vida após a morte, e finalmente morrerão no julgamento final, em uma batalha em massa sem sobreviventes. Mas em vez de ganharem um lugar na vida após a morte, eles serão embalsamados em Alozotep e armazenados numa grande necrópole, e bolas aumentando as fileiras de seu exército de mortos-vivos. Então, pessoal, é interessante porque se você pega essa premissa que nós temos desse grande conflito, esse grande background, você pode criar uma campanha inteira baseado simplesmente em tudo isso aqui. Se você quiser fazer simplesmente uma one shot baseado nessa grande problemática, você pode colocar alguma forma que seja possível atrasar esse plano desse dragão milenar de alguma forma. Ou você pode fazer com que tal coisa aconteça, seja a quebra do templo, ou a eliminação de um pouco desse Lazotep, ou simplesmente trazer uma balbúrdia para a região, dizendo sobre que na verdade o deus Faraó não é quem ele diz ser. Então é interessante que essa premissa que foi trazida desse background, desse cenário, você pode utilizar tanto como uma campanha gigantesca, utilizando como principal ponto final dessa campanha depois de 4, 5, 6, 7, 8, 10 níveis,
onde se ambienta tudo dentro dessa cidade, às vezes um pouco depois, um pouco fora, um pouco dentro. Porém, tudo ela está de acordo com um gigantesco do clock que vai sendo consumindo essa areia do tempo, os pontos que vai aumentando esse exército de mortos-vivos, onde esse dragão aí vai conseguir terminar o que ele quer. Ou você pode fazer pequenas one-shots para ver até onde vai os seus jogadores. E é interessante que eu vi um vídeo antigo, não antigo, mas um vídeo há um tempo atrás, que fala sobre como você pode construir de uma forma interessante os seus heróis de nível 1. Onde você pega personagens de nível 0, que obviamente vão morrer para o monstro, mas eles vão colocando assim em massa, heróis que vão morrendo, personagens que vão morrendo, até que aqueles que sobrevivem serão os personagens dos jogadores nesse nível 1. Então você pode colocar que existe esse grande torneio onde vão sendo escolhidos os grandes campeões, todo de nível 0, morrendo muito fácil com armadilhas e tudo mais, porém aqueles poucos que conseguirem vencer por estratégia, por sorte ou simplesmente uma mão do roteiro, conseguir fazer com que eles cheguem até o final e com isso se tornem os grandes heróis, se tornando os heróis nível 1 dos seus jogadores. Então é interessante porque essa premissa ela não apenas traz uma ambientação mais de background para que você consiga, mestre, fazer uma associação das suas narrativas, mas também te propõe uma one shot, na verdade diversas, até mesmo a campanha inteira, e também uma proposta de criação de personagens. Claro que esses diversos tipos, hoje nós vamos abordar alguns que são exclusivos desse cenário, que para você ambientar melhor, obviamente, tanto as raças quanto as classes que você pode escolher, porém, de uma forma interessante, você pode ir criando isso dentro da sua perspectiva, dentro da sua narrativa, e obviamente muito melhor ambientada, porque o próprio cenário te traz algumas ferramentas para isso. Parte da magia de Amonkhet que Bolas conseguiu explorar é um fenômeno necromântico chamado Maldição do Errante. Esta magia que ocorre naturalmente faz com que qualquer ser que morra neste plano ressuscite após um curto período de tempo, amaldiçoado com uma fome insaciável e um impulso irresistível de atacar os vivos. Múmias dessecadas pela maldição do errante preenchem o deserto que domina neste plano, ameaçando constantemente a pouca vida que resta. Mas o povo de Amonkhet não teme a maldição do ataque tanto quanto teme o conhecimento de que todos que vivem um dia morrerão e cairão sobre essa mesma maldição. A morte sob o efeito da maldição do errante é a vida após a morte aterrorizante, cheia de sofrimento sem fim. E o que o faraó Deus Bolas oferece ao povo de Amonkhet é uma alternativa para uma eternidade de peregrinação, uma vida após a morte de delícias e glórias. E tudo o que precisam fazer para alcançar essas bem-aventuranças eternas é provar que são dignos. Como tal ameaça da maldição errante é uma forte motivação para as pessoas passarem pelas provas de devoção do Deus faraó que existe. Então, pessoal, o que é interessante é que você pode pegar agora essa premissa, esse sistema mágico que é proposto e fazer as suas pequenas adaptações de acordo com a sua necessidade dentro da sua campanha. Existe então essa maldição que quando a pessoa morre no deserto se torna basicamente um morto-vivo, um zumbi de uma maneira geral. Porém, você pode utilizar das diversas premissas diferentes, técnicas diferentes de fazer maldições. Você pode pegar uma coisa que eu falei para vocês lá no episódio de itens mágicos relacionados a itens amaldiçoados. Você pode converter essa ideia e criar um item amaldiçoado gigantesco nesse deserto, como se fosse o deserto fosse item amaldiçoado. Apesar que existem outras formas também de se criar maldições, futuramente iremos falar um pouco sobre isso. Porém, quando a gente fala um pouco mais sobre a construção de um sistema mágico amaldiçoado, é interessante você já ir pensando em alguns pormenores. E como aqui, basicamente, nós temos o que? A premissa de que quando você morre no deserto, você torna um zumbi com fome insaciável. Nada mais foi feito. A primeira lei, a segunda lei, a terceira lei, nada. Simplesmente foi trazido apenas os gêneros Lost desse sistema mágico, dessa maldição que é trazido. Então, com isso, apesar de trazer a premissa, você pode estruturar da maneira que você achar interessante. A pessoa ela morre quando chega a 0 pontos de vida ou quando ela perde o personagem. Isso caso você queira fazer isso dentro do seu D&D. Mas se você quiser pensar, por exemplo, que simplesmente a pessoa desmaiar lá já começa um processo de necro, ou simplesmente, se você pega um pedaço de você mesmo, a pessoa, puta, perdeu um braço e cai, aquele braço também se torna morto-vivo ou tem que ser um corpo inteiro? Então é interessante porque você pode aos poucos ir criando situações interessantes. A pessoa que morre em batalha, ela mantém-se a sua inteligência. A pessoa que morreu por causa do sol do deserto, acontece alguma outra coisa? Não diz necessariamente como que funciona, para que serve, simplesmente diz que existe e
esse deus faraó aí, ele quer utilizar dessa magia natural desse plano para conseguir fazer as transformações que ele gostaria de fazer, um exército gigantesco de mortos-vivos que futuramente ele pode usar para invadir outros planos ou conquistar o restante do plano de uma maneira geral. Então o que é interessante aqui é você ver que não apenas a ambientação foi trazida como principal sistema mágico, a principal motivação para trazer isso de volta e assim construir a sua campanha como um todo ou simplesmente as suas one-shots. O que eu acho interessante aqui, essa proposta bem legal, é que apesar de ser algo bem superficial como simplesmente isso, ele traz os mínimos necessários. Quando acontece tal coisa e ponto, e agora vai você de que desenvolve. Se simplesmente quiser aceitar onde você joga lá, a pessoa morreu, virou zumbi, acabou, e não quiser aprofundar, perfeito. Mas se você é um world builder, gosta de criar em cima, fazer os seus próprios hacks, e assim conseguir transformar uma campanha muito mais sua cara, criando as maldições e as premissas diferentes, aqui uma perfeita oportunidade para você fazer exatamente o que você quer, deixando sua jogatina muito mais legal. Então, pessoal, vou falar um pouco sobre alguns backgrounds que você pode escolher caso você queira jogar dentro desse cenário. Claro que dependendo da raça que você escolha, pode ter algumas leves mudanças, porém, por ser uma sociedade bem multicultural, multirracial, é meio que algumas propostas diferentes que você pode utilizar. Como, por exemplo, você pode jogar de iniciado. O que é interessante sobre o iniciado é que você basicamente tem a sua vida como um todo em foco dos jogos. Não jogos em si, mas dessa ascensão à perfeição, a chegar na vida após a morte dentro desse lugar glorioso e perfeito, onde você tem como grande objetivo fazer todas as etapas e chegar até a parte do zelo e conseguir ter a sua morte gloriosa. E é interessante porque como você é alguém que nasceu com esse objetivo, que tem essa mentalidade, que faz de tudo, que tem foco nisso, você ganha, por exemplo, alguns talentos interessantes. Na verdade, seria meio que o fato de você escolher ser um iniciado faz com que você ganhe uma moradia legal, alguns serviçais, algumas regalias aqui e ali. Então seria mais ou menos como se você estivesse jogando de nobre. Mas é meio que um nobre que tem como objetivo a ascensão espiritual na vida após a morte, depois que você participar por diversos desafios diferentes. Então é interessante que nesse caso de tipo de personagem, se você for considerar um que realmente cai na lábia do Deus Faraó, é um personagem que morre relativamente cedo. E o interessante é que você, por ser alguém que é um iniciado e ponto, você pode escolher ser um bárbaro, ser um guerreiro, ser um tino, ser um caster, tanto faz, porque basicamente você vai se tornar um guerreiro com o objetivo de vencer os jogos, morrer durante os jogos, na verdade no último jogo, no Zelo, e com isso você ir para ascensão, junto com seus grandes poderes no mundo de grande fervorosidade, dentro de uma realidade bem perfeita. Então é interessante que você pode escolher diversas classes que você quiser. Obviamente aqui eles sugerem realmente as clássicas, para que não fujam muito da toda a temática, porém de uma forma geral que para o Deus Faraó, o objetivo é que ele tenha diversos tipos de pessoas, diversos tipos de, vamos dizer assim, classes diferentes para que ele consiga ter uma variedade de um exército de mortos-vivos. E o que é bem legal é que como existe essa diversidade de iniciados, quando for fazer um grande levante ou você for enfrentar alguns zumbis, você pode ressuscitar alguns personagens mortos nesses jogos e também trazer alguns outros antigos, até mesmo criando diversas raças / classes diferentes, porque como quando você morre, você continua mantendo as mesmas habilidades, caso você queira fazer isso dentro da maldição do errante, porém não te impede de ter essa diversidade de personagens, classes e raças. Um outro diferente que você pode jogar também é como Vizir. Nesse caso aqui, você não tem como um grande objetivo ser alguém que vai participar dos jogos, ser o iniciado. Você vai ser a pessoa que vai fazer com que a vida do iniciado seja uma vida melhor, porque como a pessoa vai se dedicar a tudo isso e a uma vida de perfeição, você como um ser altruísta tem como grande objetivo deixar da melhor maneira. O que é interessante é que por você ser alguém que toma conta desses seres iluminados, você tem uma habilidade chamada Voz da Autoridade. Então mesmo que você não seja necessariamente um nobre, porque no caso o outro vive como um nobre, neste caso, você manda como um nobre. Então é interessante que essa pequena leve diferença já modifica alguns fatores importantes. Aqui não fala necessariamente em questão de modificadores, se você ganha mais um, mais dois, mais três, vantagens, dá desvantagem para o outro. O que diz aqui basicamente é que você tem que
a voz de pedir e as pessoas, dependendo dos tipos de classes que está fazendo, elas precisam obedecer. Então é interessante que no caso do iniciado, você não manda, mas tem privilégios. Você pede e as pessoas com muito amor e carinho fazem. No caso do vizir, você pede e acaba sendo uma ordem, dependendo de como você estiver jogando, dependendo de qual as outras classes sociais que você está fazendo esse comunicado e, obviamente, qual que é a sua hierarquia dentro dos vizires. Então é interessante porque você pode jogar de diversas maneiras, sendo um ou outro. Você pode jogar como um infiltrado iniciado, um infiltrado vizir, ou sendo um vizir ou sendo iniciado, porém com outros objetivos. Então é interessante porque você traz essa premissa de poder jogar em diversas classes e diversas castas sociais dentro desse cenário e não impede de você ser um bárbaro. Eu quero jogar como um bárbaro, mas eu sou de um grupo de vizires, eu sou um vizir que sim, jogo como um bárbaro, perfeito. Mas no caso aqui eles pedem que seja normalmente ou paladinos ou druidas e clérigos pelo estilo de vocação que os vizires pedem. Porém, não te impede de jogar de outro. Se você quiser ser um bárbaro que tem como habilidade querer fazer com que reze as coisas ou tome conta, não é muito clássico de um bárbaro. Porém, se você é uma pessoa experiente ou você quer ter uma experiência diferente, por que não? O jogo dá como sugestão, mas se você quiser mudar, fique bem à vontade. E outro tipo de casta que você pode jogar é com os dissidentes. É interessante porque eu falei para vocês que como é um grupo de sociedades, onde nós temos o deus faraó, nós temos divindade, nós temos revoltas, muros, isso e aquilo, e jogos, e não sei o que, vai ter pessoas que vão fazer parte da rebelião. E isso é o mais legal dentro dessa construção. Porque como você pode jogar com diversos lugares, você pode ser o cara que manda como um nobre, vive como um nobre, ou se você não manda como um nobre, nem vive como um nobre e você não faz parte da sociedade como um todo, você pode ser alguém da rebelião. Ou até mesmo você pode jogar como vizir com a mentalidade de um dissidente. Porém, se você decidir ser um dissidente, você pode tentar se infiltrar, será o contrário. Porque quando você decide ser um dissidente, você ganha algumas facilidades por ser do grupo da rebelião. Conhece locais que são seguros para esse tipo de situação, existem pontos dentro e fora da cidade que podem ser como alguns tipos de covis, você pode trabalhar como uns quartéis generais, você possui alguns contatos no submundo, seria basicamente alguém que quer jogar meio que de ladino. Porém, você pode jogar como de ladino iniciado, você pode jogar como ladino vizir, ou você pode jogar como um ladino clássico, sendo um rebeliante. Claro, você pode jogar de paladino também? Sim, não tem problema, porque mesmo que você tenha nascido como paladino, ter crescido como paladino, atualmente você não aceita mais aquela divindade, por isso você salta pro lado, porém mantém as habilidades como paladino. Porém, um paladino que talvez tenha deixado a sua ordem aí e seguido alguma outra coisa. Porém, você pode trazer de diversas formas. Como eu falei para vocês, aqui são backgrounds que te permitem ter algumas habilidades, algumas proficiências, algumas rolagens, como qualquer outra coisa. Ah, eu ganho história, sobrevivência e mais linguagem e um tool. Ah, eu ganho religião, história. Então, da mesma forma, você ganha essas coisas, seja vizir, dissidente ou iniciado. Porém, o interessante aqui é você ver qual que é a proposta de jogabilidade, a proposta narrativa desses três, com o objetivo de construir. Mas caso você queira utilizar qualquer um dos outros que nós temos dentro do livro do jogador, encaixa perfeitamente, porque isso aqui é uma sociedade completa e complexa. O que diz aqui são outros três diferentes, caso você queira jogar bem mais ambientalizado nesse cenário. Então, pessoal, eu vou falar um pouco agora sobre as raças. É interessante porque, se você for ver, nós temos 5 raças principais dentro desse cenário, né? 5: montanha, ilha, pântano, floresta, planície. 5 novamente. Interessante. E o que eu gosto de falar sobre as raças de uma localidade é porque, principalmente, ela mostra um quesito de estrutura social. Não apenas a estrutura social como um todo, mas sim os propósitos e princípios. Quando nós temos basicamente uma raça única, quando ela é algo mais autoral, você pode ter os seus pequenos pormenores, suas pequenas diferenças, suas pequenas autoridades. Porém, quando nós temos uma mescla de raças conhecidas com raças autorais, você tem uma dinâmica muito diferente por existir algo que você já conhece, onde você cria esse gatilho da assimilaridade, fazendo com que aquela raça seja a sua correspondente dentro daquele conceito.
E as outras raças seriam para causar o estranhamento, o maravilhoso, surpresa e diversos outros sentimentos que a fantasia gera. Então eu acho bem legal, principalmente quando nós temos raças humanas junto com outras, os aviários, né, o caso Avens, os cabeças de crocodilo, os cabeças disso aqui, os cabeças de passo, caveira. Então eu acho bem legal porque você constrói essas diversidades, diferenças raciais, com o objetivo de construir um conceito maior. Obviamente eu não vou especificar todas as raças jogáveis com todos os elementos, esse aqui tem isso, com fit tal, com habilidade X, Y. Isso é algo que você pode ir procurando rapidinho, facilmente, coloca lá a Morhen, né, o nome, né, a moquete, e você já consegue achar vários documentos. Eu posso deixar o PDF aqui, o linkzinho para você ir lá ver diretamente lá na lore desse cenário. Porém, de uma forma geral, você consegue ter alguns princípios interessantes. Obviamente, como estamos falando do Egito Antigo, o quesito humano ele é bem forte. Você encontra diversos pontos diferentes que mostram isso. Pela diversidade de possíveis raças, diversidade de possíveis classes, diversidade de possíveis conceitos, de possíveis backgrounds. Tudo isso te dá a oportunidade. Obviamente, quando a gente fala sobre os backgrounds, os 3 principais que tem dentro do cenário, normalmente são colocados para humanos. Mas você pode sim ter um ave iniciado, pode, sem problema. Você pode ter, por exemplo, um humano, ou por exemplo, um naga, vizir, pode também. Todas as 5 raças você pode encontrar nas diversos tipos de backgrounds. A diferença vai de acordo com a construção que o cenário do mestre queira fazer dentro dessa construção interessante. Então, o que é legal é que você tem essas diversidades de possibilidades com cada um, pegando cada um deles. Quando a gente joga principalmente de humanos, eles têm como principal objetivo a perfeição. Normalmente jogado como iniciados, é interessante você criar esse conceito e contexto. Claro, como eu falei, você pode jogar de humanos dentro de qualquer outro background que você colocar, ou qualquer outro dos 3 que você queira construir. Porém, normalmente, como objetivo que esse cenário pede para você ser jogado, você joga como um iniciado, como uma forma, por quê? Como os humanos, eles veem os seus faraós como divindades, aqueles que precisam ser seguidos cegamente, e o faraó diz que você precisa seguir num mundo de perfeição, sendo perfeito, e com isso passar pelo processo de iniciado, é normalmente encontrado pessoas que, até chegar à sua tenra idade para entrar no processo de iniciação, você vive como um humano normal, fazendo todas as coisas mínimas que uma sociedade precisa. Aí quando chega numa certa idade, você entra no processo de iniciado. Ou você pode começar mais cedo, aí depende muito de qual é a narrativa que você quer fazer. Porém é interessante porque existe esse clamor, essa vontade, essa motivação para jogar de humano dentro dessas categorias. E obviamente, com a classe que você quiser jogar, juntamente com o humano, tendo essa motivação, você cria diversas oportunidades. Não existe necessariamente qual é o jogo específico de cada um, qual que é a prova específica de cada um, porém, de uma forma geral, é interessante você imaginar como vai ser construído a partir de todos os pontos importantes. E claro, por você ser humano, e normalmente sociedades onde possuem humanos é a sua grande maioria, existem as vantagens e as desvantagens de ser humano. No caso aqui, no quesito de ser a coisa proeminente, a coisa dominante, você tem sim a sua forma de jogar. Como eu falei para vocês, sendo humanos, você possui as suas habilidades, os seus feats, os seus modificadores, o seu isso e aquele outro. Porém, de uma forma geral, o interessante aqui é sempre o conceito narrativo, porque mecânica você pega rapidinho. Então, pessoal, você pode jogar também como os Avens. Os Avens são os Homem-Pássaros. Você pode encontrar Avens em diversos outros Planeshifts também. Parece que é uma raça aí muito bem quista da galera do Magic. E é interessante porque você pode seguir tanto na cabeça de Ibis ou na cabeça de Falcão. Existe uma divindade que tem uma cabeça de pássaro também, mostrando como se tivesse cada uma das divindades correlacionando mais ou menos cada uma das raças diferentes. Então acredito que tem essa comunicação de design e de história. O que é bem legal dessa coisa, dessa estrutura, é que criaturas que voam normalmente são bem quebradas, então só pelo fato de ter a habilidade de voar já facilita bastante essa premissa. O que é interessante sobre jogar com os Avens é que, como existe essa leve diferença entre um Ibis e um Falcão, você ganha essa ligeira diferença. Seria mais ou menos como jogar como Elfos da Floresta e Alto Elfos, né? O High Elf
ou elfo florestal. Então é interessante que tem essa pequena diferença que pode modificar. De uma forma geral, não existe assim exatamente o que seria uma classe. O Ibis seria meio que o elfo da floresta e o High Elf seria o falcão. Não necessariamente traz essa premissa. Caso você queira realmente abordar isso no seu cenário como mestre, perfeito, existe essa possibilidade. Considerando que o falcão é uma ave um pouco mais de rapina e o Ibis, apesar de ser um animal meio carnívoro, ele meio onívoro, assim, de uma maneira geral, então você pode ir pegando, um pega peixinho, o outro caça, então você pode ter essas diferenças, talvez de classe, classe social entre um e outro, um que manda, um que não manda. Porém, essa pequena diferenciação, assim, é uma ideia interessante, ainda mais por ter essas vantagens de poder voar, principalmente nos níveis iniciais. Então é interessante você ver essas diferenças de formatos, porque como existe uma divindade com cabeça de pássaro, e existe um tipo específico, como eu já falei, cada uma das divindades traz uma premissa diferente, e no caso, acredito que seja do conhecimento, acredito que então tem esses gatilhos que você pode construir tanto para o seu personagem quanto para a sociedade, considerando que talvez todos os Avens são considerados sábios porque talvez tenham o sangue daquele deus. Não sei, vai de acordo com a construção do personagem e do cenário que o seu mestre decidiu colocar para vocês. Então, pessoal, também vocês podem jogar com os Kenra. Os Kenra são os cabeça de chacal. Também existe uma divindade que tem cabeça de chacal, então vocês já vão entender no decorrer do que tem aqui. Então é interessante que os cabeças de chacal, os Kenra de uma maneira geral, eles são o quê? Caçadores. Não que eu digo caçadores, na verdade, seja literalmente um ranger, mas a ideia aqui é eles sejam realmente guerreiros de mano a mano com espadas. De uma maneira geral, você pode usar como referência muito forte os persas, ou até mesmo os egípcios de uma maneira geral, porque a estrutura de formação de guerra e a estrutura de combate desses personagens segue mais ou menos essa ideia. Então, estilo de armas exóticas, velocidade com pouco armamento, mais destreza. Então são alguns detalhes que são colocados dentro da cultura dos Kenras, que tem esse objetivo também que você encontra na mecânica. E é o que é interessante. Da mesma forma que você pode relacionar, você pode ter feito isso com os Avens, utilizando o deus que tem uma cabeça talvez ou de falcão ou de Ibis, e no caso aqui, uma cabeça de chacal, você pode utilizar tanto a referência que existe na mitologia do mundo real, utilizando o princípio do deus que tem essa cabeça de chacal, ou você pode pegar a palavra-chave que existe dentro da construção dessa classe, dessa raça de uma maneira geral, como uma forma de identificação. Da mesma forma que você tem o fator do conhecimento no outro, você pode utilizar aqui os Kenras como objetivo de encaixar de uma forma geral o princípio. Será que todos os Kenras possuem o sangue do deus de cabeça de chacal? Você também pode chegar com os Minotauros. O interessante dos Minotauros é que normalmente você associa o Minotauro com mitologia grego-romana, não tanto com egípcia, porém você pode encontrá-los aqui também. São criaturas fortes, criaturas robustas, onde a persistência, a perseverança são os principais atributos que existem desses animais. E alguns animais não, Eles são baseados nos animais boi, cabra e assim por diante, mas essa raça tem como principal força a força de vontade, além da força física propriamente dita. Claro, você pode encontrar casters que são realmente bem poderosos, possuem armas naturais, pode ter o encontrão, o famoso bater com carga. Então você pode criar tanto uma criatura que tem como objetivo mais melee impactante, ou criaturas que apenas utilizam dessa força, dessa resistência, como forma de se proteger e usam como, por exemplo, arcos, como, por exemplo, os orquestras de uma maneira geral. E é interessante porque, como são criaturas que, apesar de serem jogáveis, não são muito comuns dentro de um cenário egípcio, você pode colocar como alguns possíveis párias. Não necessariamente algo que seja realmente mendigos ou coisas que são de assim por diante. Mas você pode considerar como pessoas que sofrem um preconceito, porém pela sua biologia diferenciada, ganharam espaço decorrendo. Claro que dentro do
do material, você pode encontrar um pouco de background desses personagens, dessas raças de maneira geral, com o objetivo de aprofundar. Porém, o que é interessante aqui é utilizando de um pouco das palavras-chave e ver se isso te interessa para construir um personagem com essa classe, com essa raça e assim construindo uma unificação interessante e faz sentido no cenário proposto pelo mestre ou por você mesmo, caso que você esteja mestrando. E você também pode jogar com os Naga. Os Nagas são os Homem-Cobras, que é bem interessante porque a cobra ela é muito forte dentro da cultura egípcia, isso com certeza. E como os Nagas muitas vezes dentro da cultura pop eles estão associados à magia, aqui também são muito associados à magia. Mas por ser também meio que associados a animais rastejantes e a víboras, muitas vezes as pessoas gostam de jogar de ladinos por ter essa capacidade de assassinato, por poder se esgueirar mais facilmente entre os templos e as sombras dos templos. Então é interessante que, apesar de normalmente ser associado a casters, caso você queira ter essa possibilidade, você também pode construir nagas mais relacionados a assassinatos e a esgueiramento, porque é algo interessante que você pode fazer. Como existe uma divindade diretamente relacionado ao quesito cabeça de cobra, existem essas constituições que você pode fazer. E por ter essa associação com medicamentos, venenos, toxinas, salvamentos, então você pode construir de diversas formas. E também, por ser cobras, existem também essas armas naturais. Os humanos não têm armas naturais, os aves podem voar. No caso dos minotauros, tem os chifres. No caso dos homens cobra, você tem aí um fator importante que é a mordida com veneno. É um D4zinho, mas é um ponto a mais que você pode fazer caso seja necessário ou alguma emergência. Então é interessante porque essas diversas raças que você pode jogar faz com que você crie uma diversidade de construção. Ah, mas se os famosos anões, elfos, sei o que, já que você está se propondo a jogar num cenário egípcio, se dê a oportunidade de jogar também com personagens que fazem jus a esse tipo de cenário. Então, pessoal, nós teríamos também os clérigos, mais dos domínios de cada deus, nós temos os bestiários, mas como isso são mais pontos específicos de essas são as mágicas que pode, essas são as fichas de criatura, esses aqui são os desafios, como isso é um pouco mais técnico, que seria meio que ficar lendo para vocês e mostrando algo que vocês podem facilmente pegar o material e fazer isso. Como o restante valeria uma discussão, valeria uma interpretação e um pouco mais de desenvolvimento, eu especifiquei um pouco mais, dando um pouco mais da minha opinião e assim por diante. Então eu vou deixar aqui no linkzinho um local que você pode baixar esse PDF e tranquilamente você pega as informações. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer saber mais sobre outros cenários de RPG, pegar mais de Magic e outros pontos, deixe aqui nos comentários que se seja um Planet Shift, como é mais fácil, porque eu consigo baixar e fazer as relações. Se por acaso é um outro tipo de cenário, como a galera do Nova Capena, que já está pedindo loucamente para eu fazer, mas calma gente, porque está sendo um pouco complicado eu conseguir concatenar todas as informações e fazer um vídeo assim bem legal. Calma, mas vai acontecer. Então se você quer que eu faça algum vídeo especificamente de algum cenário, especificamente de talvez uma edição do RPG, alguma edição talvez de um Magic the Gathering ou algum outro que traz essa ideia de, por exemplo, um cenário de World of Warcraft, algum outro jogo aí que você acha interessante, deixe aqui nos comentários, que daí eu vou fazer de tudo para conseguir compensar a sua espera e trazer esse conteúdo para você. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!